Bom, olá a todos, boa tarde. Meu nome é Solange Calvo, eu sou jornalista, cubro as áreas de telecomunicações e tecnologia da informação e sou especializada em conteúdo digital. Hoje eu vou mediar esse bate-papo sobre cloud e agradeço já, desde já, a presença de todos vocês e a Sevencom pelo convite. Vou falar um pouquinho só mais sobre a Sevencom. Pode ser que alguns de vocês não conheçam com profundidade a atuação da empresa. A Sevencom, ela presta serviços e soluções de TI com foco no desenvolvimento de software e sistemas. Desde 1986, ela contabiliza milhares de horas de desenvolvimento de pessoas conectadas por meio das soluções dela. Um dos seus grandes diferenciais é a criação de ecossistemas digital. Esse ecossistema digital, ele dá esteira e suporte para que a empresa consiga ter um equilíbrio assertivo entre os objetivos de negócio dos seus clientes e a tecnologia. É justamente isso que faz a diferença, porque ajuda, simplifica a superação dos desafios dos clientes, das empresas por meio da inovação. E a inovação, a gente sabe que na maior parte das vezes, não é nada inédito, né? É simplesmente a interpretação, a percepção que faz de aplicar uma tecnologia existente de uma forma diferenciada. E é isso que está colocando a Sevencom à frente desses projetos. Então, a gente sabe que a aceleração do digital aconteceu muito antes da pandemia, ela já vinha acontecendo, mas a pandemia acelerou de forma frenética o digital. E para que ele tivesse esteira e pudesse evoluir, aí que entra em cena a cloud como um recurso vital para que o digital tenha essa evolução, deslanche no mercado. Mas qual era a visão que a gente tinha antes, né? Qual era a bandeira maior da cloud para implementar, para seduzir as empresas a adotar esse conceito? A maior bandeira era a redução de custos. É claro que isso continua sendo importante, especialmente no novo cenário econômico que a gente está vivendo, né? Mas não é só isso. Eu até trouxe aqui uma listinha das vantagens que vão além da redução de custos, quando a empresa decide por adotar esse conceito. Então, o que acontece? Ela possibilita essa evolução do digital, torna as empresas mais ágeis, facilita o acesso a recursos avançados, proporciona elasticidade, escalabilidade, conectividade, backup de dados, alta disponibilidade e segurança. Então, por tudo isso, acelera o crescimento dos negócios de maneira muito inteligente. Só para trazer um dado aqui do Gartner, né, que a gente sempre acompanha, ele diz que o Gartner, né, ele atestou por estudo que o mercado mundial de serviços de nuvem pública, por exemplo, crescerá 6,3% ainda neste ano, mesmo com todas essas agruras sofridas na economia, né, em todos os setores, em razão da pandemia. E a expectativa é que o setor alcance receita de 257,9 bilhões de dólares, superando a marca atingida no ano passado, que foi de 242,7 bilhões de dólares. Então, não é por acaso que a Sevencom, ela decidiu falar sobre cloud, nesse bate-papo que a gente vai ter já já. E para falar sobre esse mercado, ela convidou a Huawei, que é uma gigante chinesa de tecnologia, e também José Nilo, VP da Huawei Cloud no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre eles, que afinal de contas, né, eles estarão aqui emitindo suas opiniões, suas avaliações sobre cloud, e é sempre bom a gente saber qual é a credencial de quem está falando isso para a gente. Então, o Luiz Coabara está há 8 anos na Sevencom. Ele é especialista em governança de arquitetura e atua em projetos desafiadores de missão crítica nos maiores clientes da empresa, né? Isso é de grande responsabilidade e dá uma esteira, assim, de experiência muito grande para dividir aqui com a gente hoje. Ele tem na bagagem também o trabalho realizado no banco original, na concepção do banco digital.
José Nilo foi gerente geral da AWS no Brasil de 2011 a 2017, CEO da AWS Latam em 2018 e gerente geral da Alexa Skills em 2019. Mas antes ele já havia liderado o lançamento da operação Google Enterprise na Google e atuado como gerente geral da Ariba, multinacional da área de softwares e aplicações. Então, vamos começar. Luiz, por favor, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a Sevencom e da importância da empresa estar inserida nesse ecossistema, como a gente falou, de serviços de cloud em ascensão no mercado no mundo todo. Solange, primeiro, boa tarde, tudo bem? Bom, a Sevencom é uma empresa de tecnologia, ela já tem mais de 30 anos no mercado, tá? A gente atua nas maiores instituições financeiras do país. E os serviços em cloud são estratégicos para nós, tá? Eles já fazem parte do nosso dia a dia, tá? Para você ter uma ideia, a gente já atua nesse mercado de cloud já faz desde 2015, tá? E de uma certa forma, assim, da mesma forma que alguns anos atrás a gente não conseguia imaginar, tá? Um servidor ou um host sem ser virtualizado, tá? Hoje em dia a gente não consegue imaginar um ambiente que não seja em cloud, tá? Com certeza é a nossa primeira opção para que a gente dá para os nossos clientes, tá? É um ambiente em cloud, tá? Por quê? Por causa da facilidade de implantação e escalabilidade desse tipo de ambiente, tá? E dentro dessa estratégia, tá? A gente considera essa parceria que a gente tem feito com a Huawei uma parceria estratégica, tá? Uma das nossas parcerias mais importantes atualmente, tá? Nessa parceria a gente tem uma sinergia muito forte, onde a Huawei atua como um fornecedor de serviços de infraestrutura, tá? E a gente atua com o nosso conhecimento desse tipo de ambiente. Tá? Ok. E, José Nilo, me conta aí sobre a Huawei. Na participação da empresa, o que você gostaria de destacar nessa sua apresentação aqui inicial? Claro. Olá, Solange, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar participando desse webinar. Eu queria até reforçar o que o Luiz falou. A gente, infelizmente, está fazendo isso de uma forma que não é presencial, muito devido ao Covid, mas acho que esse também é um bom exemplo de hoje, como a nuvem está inserida no nosso dia a dia, né? Nós estamos usando um aplicativo que existe e funciona porque ele está rodando sobre a nuvem, né? E também queria fazer como uma introdução, falar um pouquinho da Huawei, que é uma empresa muito interessante, uma empresa de origem chinesa, que tem basicamente 4 unidades de negócio, ou seja, ela faz negócios em 4 grandes áreas. Uma dessas áreas é uma área, inclusive, que está muito em voga, onde a gente abre o jornal e nós vemos reportagens a respeito disso, é a área de equipamentos para empresas de telecomunicações, né? Hoje, quando a gente pega o nosso celular com um sinal de 4G, nós ligamos para a nossa mãe, para a nossa família e batemos um papo, provavelmente esse sinal trafegou dentro da infraestrutura que a Huawei oferece para as grandes no Brasil. E a quarta área, que eu tenho muito orgulho de estar aqui conversando com vocês, é uma área nova, é a área mais recente, é a área de inteligência artificial e de nuvem pública. Então, eu estou aqui hoje representando esse lado que é um pouquinho diferente, né, do que a gente conhece da Huawei, um lado um pouquinho inovador da Huawei, que eu vou estar apresentando para vocês. A Huawei é uma empresa grande, né? Ela fatura hoje mais de 110 bilhões. Mas eu queria destacar que ela é uma empresa muito inovadora. A inovação está muito ligada com a cultura empresarial da Huawei, né? Ela é uma empresa que, para vocês terem uma ideia, ela gasta normalmente de 10% a 15% das receitas em pesquisa e desenvolvimento, que proporcionalmente é um valor muito alto, comparado até com outras empresas do mesmo tamanho. Ela, no ano passado, para vocês terem uma ideia, ela foi considerada a empresa no mundo que mais registrou patentes no mundo, quer dizer, realmente uma empresa muito inovadora. E de acordo recentemente com o Boston Consulting Group, foi considerada a empresa mais inovadora da China e a 6ª empresa mais inovadora do mundo. Então, é um grande prazer poder estar aqui hoje conversando com vocês sobre nuvem pública, sobre a Huawei, e trocando ideias, né, de onde é que a gente pode usar essa inovação no nosso dia a dia de uma maneira produtiva, de uma maneira útil.
Maravilha. Bom, antes da gente esquentar aqui o nosso bate-papo com algumas perguntas que eu vou direcionar para vocês, eu queria falar com os participantes dessa live aqui, que gostaria de convidá-los para fazer perguntas por meio do chat aqui na base da ferramenta. Vocês podem formular suas perguntas, não esquecendo também de colocar o e-mail de vocês, porque caso o tempo nos limite para respondê-las, os dois executivos se prontificam a responder as perguntas que vocês farão, que não foram respondidas aqui, por e-mail, né? Então, vamos lá. Por que cloud? Gostaria que vocês defendessem a adoção de cloud e os benefícios, por que que esse conceito é considerado a esteira para o futuro que já começou, né? O futuro está mais projetado, a gente já antecipou tantas coisas, a pandemia fez isso, né? Trouxe o futuro para agora. Então, eu queria que vocês defendessem, e eu não sei quem gostaria de começar, se o José Nilo ou se o Luiz. Olha, se você quiser começar, Luiz, você pode começar. Quer começar? Pode ser. Bom, questão de defesa por que adotar a cloud, né? É lógico, a gente tem o primeiro benefício que a gente sempre vê é a questão de custo, certo? Mas eu acho que, como a própria Solange comentou, atualmente isso não é o fator decisivo para a utilização de cloud, tá? Acho que a gente tem muitos fatores, muitos outros fatores que podem tem que ser somados, tá, para você tomar essa decisão, tá? Então, os principais benefícios que eu acho que a gente tem hoje em dia são a questão de elasticidade, agilidade, né, dos servidores, de criação de servidores, storage, backup, tá? Toda a parte de contingência, tá? Continuidade de negócio que tem que ser levada em conta, tá? Todo o ambiente da cloud já está pronto para isso, certo? Eu não preciso montar esse tipo de ambiente para poder chegar no nível de contingência ou no nível de continuidade de negócio que é necessário. Tá? Então, nesse ponto é que começa assim, você precisa, né, os nossos clientes, a gente tem sentido a necessidade, tá, de um auxílio especializado. Tá? Por quê? Para definir, além desses benefícios que são extremamente claros, eu acho que dentro de uma cloud, tá? Quais os outros serviços que eu posso utilizar? O que mais que eu posso utilizar dentro da cloud que eu estou instalando? Tá? O que eu posso pegar meu sistema, tá? E colocá-lo, usar os serviços já pré-montados dentro dessa cloud. Tá? Esse tipo de benefício que realmente gera, tá, uma redução drástica de custo, uma redução drástica de tempo de implementação. Tá? E aí é que vem todo o atrativo da cloud, realmente. Certo? Além de a soma de todos esses benefícios, tá, que compõem um atrativo para a adoção de uma solução em cloud. Tá? Nilo? Eu vou, viu, Luiz? Eu vou continuar um pouco a partir de onde você falou. Uhum. E acho que tem uma resposta, Solange e Luiz, muito simples aí para essa pergunta, né? Embora ela é uma resposta que ela se desdobra em outros benefícios, né? Basicamente, usar computação em nuvem de uma maneira mais simples possível de responder a sua pergunta é porque é mais barato. É claramente mais barato. Vocês imaginem o seguinte, quando você usa uma nuvem pública, então nesse momento eu não estou falando de nuvens privadas onde você tem que fazer investimentos. Estou falando da nuvem pública como é a nuvem da Huawei. A maneira de você pagar por esse serviço, ela é através de uma despesa. Ela não é um investimento, você não está adquirindo um equipamento. Fazendo uma analogia, é uma diferença entre você comprar um carro e entre você pegar um táxi. Então eu vou na nuvem da Huawei, eu vou criar uma instância que é exatamente igual para todos os efeitos a um servidor físico e eu vou usar esse servidor por hora. Então essa facilidade, essa flexibilidade já de cara vai reduzir muitos custos de alguns sistemas específicos. Por exemplo, era muito comum, há alguns anos atrás, e acho que agora já é bastante comum, empresas, por exemplo, usarem a nuvem para sistemas que durante o dia ficam ligados, porque as pessoas usam durante o dia, e durante a noite eles são desligados, porque ninguém usa à noite.
se você fizer uma reflexão, você vai ver que esse sistema, por exemplo, está economizando dinheiro. Se você compara com um investimento que você tem que depreciar de uma maneira constante em 3 ou 4 anos, né? Ou quando você pensa, por exemplo, em sistemas que têm que crescer e diminuir. Por exemplo, nós estamos chegando amanhã, não sei se vocês já escolheram aí o que vocês vão comprar, será que vocês vão comprar, né? Mas amanhã é um dia importante para o varejo, né? Amanhã é o Black Friday. Então amanhã, todo gerente de data center, de e-commerce, vai estar um pouquinho mais preocupado. Mas acho que aqueles que estão usando nuvem vão estar menos preocupados, porque a nuvem, amanhã, ela cresce para atender essa demanda adicional e ela depois diminui. E os clientes só vão pagar, os gerentes de TI, eles vão pagar por aquele uso extraordinário que vai acontecer amanhã. Então a nuvem ela é mais barata, né? Com o passar do tempo, esse benefício era muito comum nos primeiros anos que a gente falava, pelo menos que eu falava sobre nuvem no Brasil, né? Isso 2011, 2012. Mais recentemente, esse benefício evoluiu e ele acabou se transformando numa outra categoria, ou numa outra maneira de se ver, que é até mais interessante, especialmente para as grandes empresas, que é o quê? Como você tem um trabalho no mundo de TI que está muito simplificado, eu não preciso mais mover servidor, eu não preciso mais botar servidor, eu não preciso mais instalar servidor, eu não preciso mais ver energia elétrica, eu não preciso fazer mais nada disso. O processo todo de desenvolvimento de uma solução e de implementação, ele é muito mais rápido. É o que a gente chama aí de DevOps. Então, as empresas, principalmente as grandes, elas passam a ter a capacidade de reagir rapidamente a uma mudança. E hoje, todos nós somos muito mais impacientes, né? Nós estamos em casa, a gente pede comida, a gente pede que a comida seja entregue para nós, a gente usa o Rappi, a gente usa o iFood. Essas empresas que são startups estão concorrendo com outras empresas tradicionais, por exemplo, de varejo, por exemplo, com Pão de Açúcar. E essas empresas têm que reagir, têm que ser ágeis, têm que ser leves, têm que ser rápidas. Então, a computação em nuvem torna tudo isso possível. Então, um pouquinho como eu responderia essa tua pergunta aí, viu, Solange, do benefício da nuvem. E acho que é uma pergunta muito boa para começar, porque às vezes a gente entra, né, os gerentes entram na questão da nuvem sem compreender direito para onde eles querem ir. Então, acho que é uma pergunta que é ótima para abrir aqui o nosso evento. Bom, aproveitando aí que você já está com a palavra, Nilo, eu gostaria que você falasse para a gente desde quando a Huawei investe em cloud e vocês ingressaram nessa arena com nuvens privadas e depois expandiram, né, se estenderam para nuvens públicas. E eu queria saber um pouquinho dessa jornada, porque parece simples, né, que você está na privada, passa para a pública, isso é um desenvolvimento natural, uma evolução natural, e não é bem assim, né? Eu acho que tem que ser bastante estratégico e fazer essa oferta de uma forma mais segura, né? Conta para a gente. Sim, você vai imaginar, né, Solange, que a Huawei, dentro da área de serviços de telecomunicações, ela tem que aprender a lidar com hardware, tem que aprender a lidar com software, tem que aprender a lidar com serviços de missão crítica, né? Entramos justamente para prover um serviço melhor de inovação para os nossos clientes. E no ano passado, em novembro do ano passado, a gente anunciou a região Brasil, né, a presença no Brasil, com investimentos no Brasil, data center no Brasil, da infraestrutura de nuvem pública no nosso país com faturamento local. Então, somos aí talvez os mais recentes a chegar no mercado e aqueles que estão com uma vontade muito grande de trazer ideias novas e de trazer soluções novas. Ô, Luiz, e na Sevencom, como é que é essa jornada? Né? Porque todo mundo diz que está na nuvem, todo mundo quer explorar uma fatia desse mercado tão promissor. Como foi o início da jornada da empresa e as estimativas? Então, Solange, a gente começou a trabalhar com cloud, o primeiro grande projeto nosso, acho que foi em 2015, tá? A gente fez uma migração da Bolsa de Mercadorias, que ela tinha que sair lá do data center da B3, tá? E a gente fez um projeto de migração de todos os sistemas da Bolsa de Mercadorias saindo da B3 para indo para uma nuvem privada.
tá? Isso a gente conseguiu fazer num prazo recorde ali de 3 meses, tá? E conseguimos fazer toda essa migração aí, tá? Isso foi o começo, um primeiro grande projeto nosso. E aí, desde lá, foram surgindo uma outra série de projetos, desde empresas que trabalham somente em cloud, tá? E a gente também está dando muita consultoria para empresas que estão migrando sistemas, né? Então, estou começando a entrar em cloud, então eles começam, pô, o que a gente pode começar a migrar? Nossos web servers, nossos serviços menos críticos, tal. E atualmente a gente está começando a migrar realmente sistemas críticos, tá? Então, as empresas estão mudando muito a cabeça delas e estão começando a fazer essa parte de mudança, tá? A Savencom tem trabalhado muito fortemente nisso, tá? É um ponto estratégico nosso. E mesmo dentro da Savencom, a gente está colocando soluções em cloud. Nós estamos com soluções de desktops virtuais, tá? Como o Nilo mencionou, a gente também está com soluções de DevOps, tá? Então, ou seja, todo o ciclo de desenvolvimento, validação de ambiente, validação de fonte, deploy, todo esse processo, né, do DevOps, validação de segurança, tá? A gente está colocando tudo isso em cloud. Tá? Então, estamos avançando nesse sentido aí. Ok? Tá. Uma coisa, claro, vocês estão avançando a cada dia, né? Vocês estão antenados com tudo que está acontecendo em relação à cloud. Mas e o mercado brasileiro? Como é que está, gente? Porque tem ainda muito ceticismo em relação à adoção, especialmente relacionado à segurança, né? Para migrar para a nuvem, aplicações de missão crítica. Isso é um discurso aí, né? Que a gente vem trazendo desde que surgiu, né, a nuvem. Mas e agora, como é que está? Como é que está isso aí, Nilo? Conta para a gente. Eu acho que a aceitação do mercado brasileiro, Solange, eu já trabalho com nuvem há pelo menos 10 anos, né? Eu acho que a aceitação do mercado brasileiro, ela é muito boa, né? E essa aceitação, ela não é específica a um tipo de indústria, né? Uma das grandes vantagens da nuvem é que ela se aplica a várias indústrias. Você pode falar em varejo, você pode falar em processo, você pode falar em manufatura e vários tamanhos de empresas também, né? Porque essa agilidade que a nuvem traz, ela é benéfica para todo tipo de companhia. Acho que eu posso, assim, dar um exemplo para vocês, talvez um exemplo mais tradicional que eu possa imaginar e mais assim popular, é quando você pensa em empresas medianas, por exemplo, empresas que têm que fazer contabilidade, processos de contabilidade, processos de compras, processos de pagamento, precisam implementar um ERP, por exemplo, né? No caso específico no Brasil, eu posso citar para vocês, por exemplo, o SAP. A gente estava até conversando um pouco sobre a SAP, né? Antes aqui do nosso evento, né? O SAP Business One, que é um produto extremamente bem sucedido hoje no Brasil, com parcerias que a Huawei tem, por exemplo, com a Ramo Sistemas, que atende hoje a dezenas de empresas que optaram por rodar o SAP Business One sobre a infraestrutura de nuvem da Huawei, né? Então, acho que a aceitação é boa. Você também perguntou sobre segurança, né? Eu acho que segurança, alguns anos atrás, era de fato uma preocupação muito grande, quando a nuvem era um pouco mais desconhecida, mas o mercado passou a aceitar que ela é muito segura, porque com os ganhos de escala que as operações de nuvem têm, elas têm condições de investir em hardware, em software, em proteções que vão manter a segurança desses ambientes. E hoje já é até, de uma certa maneira, bem aceito pelo mercado que, às vezes, passar os seus sistemas e os seus dados para a nuvem é uma maneira até de você ficar mais seguro, né? Justamente por causa desses ganhos de escala que os fabricantes de nuvem são capazes de proporcionar. Para finalizar, nenhum cliente tem que simplesmente acreditar, né, nos fabricantes de nuvem. Existem organismos terceiros que fazem a auditoria dos processos de segurança. Então, são terceiros que fazem um exame completo de processos, pessoal, sistemas, para garantir que essas operações são seguras e eles acabam dando um atestado de boas práticas, né? Então, realmente, hoje, eu já diria até que é um benefício, né? A questão da segurança na nuvem. Sim, mas só para complementar, Nilo, a gente sabe que o setor financeiro sempre foi bastante cético em relação
a cloud, enfim, aplicações de emissão crítica na nuvem e muito adeptos à nuvem privada, né, o gerenciamento sob o comando deles, mas já está começando a acontecer, ser flexível nos projetos, né? Você tem percebido isso? Logo depois, eu vou perguntar isso também para o Luiz, mas o que você acha disso? Eles estão realmente flexibilizando? Com certeza. Alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, o próprio Banco Central fez uma análise das soluções de nuvem existentes aqui no Brasil e emitiu uma diretiva que autoriza que qualquer banco, qualquer instituição financeira nacional possa utilizar computação em nuvem como sua infraestrutura e que, inclusive, isso não necessariamente tem que estar armazenado no Brasil. Pode utilizar, se assim for a melhor opção, fora do Brasil. Estão perdendo um pouco desse medo, né, dessa bolha que eles tinham criado, tá, para entrar em cloud, e aos poucos eles estão colocando cada vez mais sistemas. Tá? E agora eu acho que está chegando o momento, o turning point aí, de começar a migrar os sistemas de missão crítica. Tá? A gente já fez algumas migrações, eu já coloquei até alguns sistemas de missão crítica em cloud, tá? Então eles estão começando a ver que isso é viável, tá? Que não vai acabar o mundo por causa disso, tá? Então, e existem outras soluções aí dentro da cloud, inclusive, como o Nilo mencionou, que levantam uma barreira maior de segurança, tá? Que eles não conseguem colocar isso internamente, tá? Hoje o que a gente vê, por exemplo, mesmo numa nuvem pública, eu consigo colocar um host dedicado para mim, tá? Então não tenho problema, não tenho problema de compartilhamento de informações, tá? E essas barreiras são muito bem definidas, são muito bem auditadas. Então, existem selos ISO, PCI, que garantem que a minha informação não vai sair daquele lugar, a não ser que exista uma pessoa que tenha permissão para fazer esse tipo de ação em cima desses dados. Tá? Da mesma forma que a gente hoje valida, a Savencom faz esse tipo de serviço, por exemplo, validação de segurança de sistemas. Tá? Da mesma forma que eu faço uma validação de segurança de sistemas on-premises, eu também tenho que fazer essa validação nos sistemas em cloud. Tá? O processo é o mesmo, na verdade. No final das contas, o processo é o mesmo, só está mudando a localização onde os sistemas estão. Tá? E assim, para os sistemas de missão crítica ou sistemas de alto volume, fica claro, tá, a vantagem da cloud. Por exemplo, o Nilo mencionou a questão do Black Friday, né, que vai acontecer amanhã. Então, vou dar um outro exemplo, por exemplo, Dia das Mães, tá, que vai acontecer só no que vem, mas é um dia onde os bancos têm que ficar todos preparados, tá, porque o movimento é muito grande. Tá? E antigamente, o que eles tinham que fazer? Tem que comprar MIPS para o meu mainframe. Tá? Agora não preciso mais fazer isso. Né? Eu já deixo lá, configuro meus serviços como autoescaláveis, tá? E no momento em que for necessário atendimento daquele volume, ele vai lá e cresce. Tá? Isso não só no Dia das Mães, isso pode ser em qualquer horário do dia, em qualquer dia que isso acontecer, automaticamente eu já tenho a minha escala garantida. Tá? Então é uma grande vantagem realmente, tá? E a questão assim, então, está se pesando muito a questão, preciso realmente estar seguro na minha bolha ou não? A segurança que a cloud me dá já é o suficiente hoje. Na verdade, o que a mentalidade está mudando é que essa segurança que a cloud está me dando é melhor até do que a segurança que eu tenho hoje em dia. Tá? Inclusive segurança física. Tá? Quem tem a chave daquele servidor? Como é que isso é auditado? Tá? Empresas de médio e pequeno porte não conseguem fazer um controle físico do seu data center da mesma forma que uma estrutura em cloud consegue fazer, tá? Por causa do próprio tamanho que ela tem. Okay? Não sei se o Nilo concorda comigo. Com certeza, e eu queria só, Solange, se você me permite aqui uma observação rápida, e ligada inclusive à sua primeira pergunta, né? Mas assim, especificamente no mercado financeiro, que é uma coisa muito interessante, eu vejo os bancos indo para a nuvem também como uma maneira de aprenderem a serem mais rápidos ou tão rápidos quanto as fintechs.
Uhum. As fintechs são rápidas, elas desenvolvem com velocidade, elas se adaptam com muita presteza. Vejo os bancos indo para a nuvem também para aprender a ser rápido, ágil, leve, eficiente. Tá? Também é um benefício importante que está ligado à tua primeira pergunta. Sim. Enfim, teríamos inúmeras perguntas, mas eu acho que é super importante a gente aproveitar a experiência de vocês como bússola, né, no nosso mercado. O que vai dar essa segurança para quem quer migrar as aplicações para a nuvem, para adotar o conceito, né? Porque tem várias empresas no mercado fazendo isso, e aí o que tem que se investir? Eu, por exemplo, eu sou uma empresa, eu quero adotar a cloud, eu quero reduzir custos, eu quero sair à frente da concorrência com serviços diferenciados, né, que a nuvem me proporciona isso, escalabilidade também em momentos de pico, como vocês já colocaram aqui. O que conta, na verdade? Primeiro, em vez de vender pacotes pura e simplesmente, é vender o conhecimento, é o que o mercado fala. Quanto mais experientes vocês provarem que são, mais confiança vão ganhar do cliente, né? Então, eu quero saber em relação à cultura também. Estamos mais abertos, e a pandemia fez isso também, estamos mais abertos a adotar soluções em nuvem, né? E o que vai diferenciar mesmo nesse mercado? Como a Huawei vai se diferenciar e se diferencia? Como a Sevencom se diferencia para levar essa segurança, essa confiança para os clientes, para que eles se estimulem a adotar o conceito? Quer começar, Luiz? Porque acho que quando você quase já respondeu com a sua colocação anterior, sim. né? Pode começar, Nilo. Assim, o pulo do gato, sabe aquela coisa que vai atingir corações e mentes desse conceito? Eu queria ver, Luiz, eu queria complementar o que você falou. Uhum. Eu acho que você deu uma boa descrição aí, né, das necessidades de você ter um parceiro acompanhando uma empresa na migração que ela faz, ou que ela tem para a nuvem, né? Acho que você apresentou aí um leque de desafios que essas empresas vão ter. Eu acho que eu só queria acrescentar uma coisa. A computação em nuvem, ela também demanda uma aproximação com o negócio. Porque quando a gente usa a expressão economia digital, nós estamos intrinsecamente falando o que é possível ser feito com a tecnologia de nuvem, que antigamente não era possível e que pode mudar o meu negócio, pode transformar o meu negócio. Então, acho que além das características técnicas que você comentou, Luiz, acho que também essa intimidade em poder falar sobre negócio com vários níveis decisórios da empresa também é algo fundamental, né? E na Huawei, especificamente, Solange, eu acho que eu gostaria que vocês e todo mundo que está assistindo aqui o nosso webinar, que eles pensassem na Huawei e pensassem na nossa operação de nuvem como uma ponte para a inovação que está acontecendo nos últimos anos na Ásia, para a inovação que está acontecendo nos últimos anos na China, que a gente tem a oportunidade de ver, ler em jornal, ver em programas, como o varejo está sendo transformado, como os meios de pagamento estão sendo transformados, e uma oportunidade de ver a Huawei como uma ponte que traz um pouco desse mundo para o Brasil. Eu vou dar um exemplo rápido para você, também falando um pouco de inteligência artificial. No começo da pandemia de Covid, nós fizemos um acordo com o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, para que eles analisassem, testassem e utilizassem uma ferramenta de inteligência artificial. A China hoje é uma das grandes potências de inteligência artificial no mundo, e a Huawei, como não podia deixar de ser, também é. Então, fizemos esse acordo para o Hospital das Clínicas usar uma ferramenta que foi feita de um convênio que nós fizemos com eles, que é uma ferramenta que utiliza AI, inteligência artificial, para fazer uma análise de uma tomografia de tórax. Quando você está muito acometido por Covid e você quer saber quanto do teu pulmão foi acometido, você tira uma tomografia, isso passa pelo sistema, o sistema é capaz de falar, olha, 10, 20, 30, 50, 60% do seu pulmão foi acometido e a probabilidade dele ter Covid é 10, 20, 30, 60, 90%. Isso foi feito no Brasil com mais de 50 hospitais, mais de 15 mil exames
E acho que é um exemplo muito bacana, inclusive, né? Afinal de contas, você está trabalhando, né, no segmento de saúde, deve ter ajudado bastante gente, né? E utilizado a inteligência artificial de uma maneira que é tão importante para todos nós, né? Pegando esse gancho do Nilo, né? Acho que assim, um dos pulos do gato aí que a Solange comentou é realmente essa parte de inteligência artificial, né? Porque a cloud me permite fazer uma computação, não só a parte de computação, mas a parte de storage, né, massiva de dados. Tá? Então, hoje em dia, para eu montar um ambiente desse no meu data center, eu vou ter que tempo e ter que ter muito dinheiro para montar esse ambiente. Tá? E isso já está disponível na cloud. Então, a minha agilidade nesse ponto é muito melhor. Então, eu consigo manipular as informações que eu tenho, eu consigo saber o que está acontecendo dentro da minha situação de negócio, né? Muito mais facilmente, muito mais rápido. Tá? Então, essa agilidade que a cloud me dá é que realmente, vamos dizer assim, é o quê da questão ali que pega, que realmente vai te atrair para esse tipo de solução, entendeu? Tá. Maravilha. Bom, agora a gente vai passar umas perguntinhas para vocês que está chegando aqui da nossa audiência. Uma delas, vocês já começaram a responder, veio do Laércio Domingues. Ele fala que uma das maiores preocupações com a nuvem é a segurança. Né? É isso que sempre fica, né? Na hora de tomar decisão para colocar as aplicações lá. Então, ele pergunta, é possível garantir que os dados em nuvem não sofrerão invasão? O que a gente pode responder para ele para tranquilizá-lo? Quem quer começar? Você, Nilo, ou Luiz? Quer falar, Luiz? Pode ser. Então, Laércio, como é que a gente pode garantir que eles não vão ser invadidos dentro de um data center nosso só, tá? Próprio, né? Vamos dizer assim. É a mesma coisa que você tem que garantir essa segurança de informação, seja lá ou seja num data center em cloud, tá? Você tem que validar seu sistema, você tem que validar se ele está propenso a ataques ou não, tá? As soluções são as mesmas no final das contas, tá? A cloud te garante mais algumas coisas? Sim. Tá? Então, por exemplo, eu tenho serviços de anti-DDoS que já fazem parte do pacote meu da cloud. Ótimo. Tá? Eles têm um esquema de validação de Command and Conquer ou qualquer ataque que venha acontecer. Tá? Então, você não necessariamente, dentro do seu data center, você vai ter esse tipo de serviço, ou você vai ter que contratar com a operadora, ou vai ter que contratar um WAF, ou o que quer que seja para fazer esse tipo de serviço. E hoje as clouds já te dão esse tipo de serviço junto, né? Faz parte do pacote, vamos dizer assim, pelo menos do pacote básico. Tá? Então, é isso basicamente que vai te garantir a segurança. Tá? E os processos, é lógico, todos os processos dentro da cloud são auditados? São auditados. Tá? Eles têm selos de ISO, têm selos de PCI, tem garantia de que aquela informação não vai entrar um rapaz não vai entrar lá dentro da gaveta lá e colocar um pendrive e conseguir obter essa informação? Sim. Tá? Até, de uma certa forma, eles são muito mais rígidos do que um data center próprio. Tá? Então, basicamente é isso. Nilo? Acho que você já respondeu aí muito bem, viu, Luiz? Só quero reforçar que, por serem operações que têm escala muito grande, esses ganhos de escala permitem você fazer investimentos de, por exemplo, de pessoal e de processos e de infraestrutura de segurança num nível que muitas vezes um data center menor não tem condições, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa a se pensar e é uma evidência a mais que apoia uma decisão relacionada com segurar um ambiente de nuvem. O Diogo Rangel dos Santos, ele faz uma pergunta aqui que ao longo das ações aí de vocês, as considerações, vocês já responderam em parte. Mas ele pergunta de que forma vocês observam essa movimentação das empresas para adotar o conceito de cloud, justo ao longo e durante essa pandemia que a gente está vivenciando. Acredito que a gente já tenha até respondido isso, que realmente impulsionou, até para a sobrevivência, né, de muitas empresas, a adoção de cloud. Então, eu queria que vocês confirmassem ou não, isso que a gente já conversou, e ela pergunta se vê
se vocês têm a expectativa de evolução dessa adoção daqui para frente, né? E ele fala que o que vocês indicam, o que vocês têm a falar para os profissionais que estão estudando, né, sobre nuvem, sobre esse conceito, para que eles sejam, enfim, estarem em linha com as novas exigências do mercado para esses profissionais. Legal, acho que eu queria fazer uns comentários em relação à sua pergunta, né? Quando o Covid, ele acabou até acelerando, sob algum aspecto, a utilização de nuvem de várias empresas pela nossa mudança de comportamento. Nós hoje usamos mais compras de e-commerce, eu mencionei o Rappi, mencionei o iFood, podia ter mencionado muitos outros, né? Tudo isso funciona em cima da nuvem. Outro exemplo que eu dou também, que a gente brinquei um pouco no começo do nosso encontro, são as soluções de videoconferência, né? Que também funcionam na nuvem. Então, de maneira geral, essa mudança que trouxe o Covid, ela acabou, acho que, amplificando, né? E para muitas pessoas, até conscientizando o quanto as operações de nuvem pública são importantes, né? Mas eu queria fazer um comentário em relação a essa pergunta. Um dos outros benefícios da nuvem, que a gente não comentou hoje, é que ele iguala o que uma empresa pequena pode usar em termos de tecnologia e o que uma empresa muito grande está usando. Por exemplo, antigamente, algumas tecnologias só eram acesso de empresas que tinham muito dinheiro e muitos recursos. Quando você pensa na computação em nuvem, quando você pensa no pagamento por uso, você iguala, né? Uma empresa pequena pode usar os mesmos serviços que uma empresa grande está usando pelo mesmo preço. Então, há até um processo de democratização da utilização de tecnologia. Eu estimularia, não sei quem foi que fez a pergunta, mas assim, você que fez essa pergunta, eu, por exemplo, estimularia você a aproveitar a abundância de treinamentos que a gente tem, que hoje são muito fáceis de se fazer, inclusive online, inclusive de uma maneira gratuita. E qualquer um de nós pode, através desse treinamento, começar a, por exemplo, dar os primeiros passos na área de inteligência artificial. Pegar uma dessas soluções que eu comentei, que o Luiz também comentou, que antigamente eram só do campo de grandes empresas, e que hoje, devido à computação em nuvem, qualquer pessoa pode usar, estudar e começar a desenvolver as suas próprias competências nessa área. Hoje, a computação em nuvem derrubou, né? Para você que tem grandes ideias, você já não precisa de um grande parceiro de capital. Você pode começar suas ideias entrando na nuvem e, na medida que você vai crescendo com a sua ideia, você vai pagando. Então, acho que nunca houve tanta oportunidade para quem está disposto a estudar e quem está disposto a empreender no mundo de TI do que o mundo que a gente está agora. Luiz, em vez de você complementar, que tem uma pergunta direcionada para você, e aí eu acho melhor a gente expandir para dar oportunidade para a Anita Nascimento, que faz a seguinte pergunta para você. Esse processo de DevOps é baseado num ferramental ou plataforma de uma nuvem específica ou alguma solução genérica? Anita, tudo bem, Anita? Então, é baseada em soluções especializadas, tá? Então, hoje, você poderia implementar de uma forma genérica, tá? Hoje existem milhares de soluções genéricas aí daí para frente, mas no caso aqui a gente está utilizando uma solução muito específica, tá? Como nós somos fornecedores de serviços, a Sevencom fornece serviço para outros clientes, né? Então algumas vezes nós somos obrigados a utilizar, algumas vezes não, normalmente nós somos obrigados a utilizar as ferramentas dos nossos clientes, tá? Então, se o nosso cliente utiliza uma ferramenta específica para fazer um processo de build, ou uma ferramenta específica para manter os issues de um projeto, assim por diante, a gente tem que utilizar essas ferramentas. Então, nós utilizamos ferramentas específicas, tá? Dentro da Sevencom, não. Assim, projetos que são internos à nossa empresa, sim, aí a gente utiliza ferramentas genéricas, tá? Que são de mercado, são open source normalmente até, tá? Porque nessa área de DevOps, no fundo, o open source já entrou com tudo e ele praticamente já abrangeu toda essa, de cabo a rabo, esse processo de DevOps, vamos dizer assim. Tá, ok?
Beleza? Ok. Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live aqui. Entrou um pouquinho depois do tempo combinado, mas todos têm compromissos, estão assistindo aqui com a gente. Eu gostaria de chamar os dois, Nilo e Luiz, para as considerações finais. Um minutinho aí para cada um se despedir e agradecer ao nosso público. Nilo, você pode começar nas suas considerações finais? Ah, tá. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas aqui, se vocês nos mandarem os e-mails de vocês, elas serão respondidas com toda certeza. E aí, Nilo? Obrigado. Obrigado, Solange. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal que acompanhou aqui o nosso live. Acho que foi muito bacana, foi um papo muito interessante. Acho que a mensagem que eu queria deixar é que a nuvem da Huawei chegou recentemente, estamos fazendo um aninho aqui no Brasil, com data center local, com faturamento local, trazendo um pouco do conhecimento e da tecnologia hoje que está pintando na Ásia, trazendo isso aqui para o Brasil, trazendo ideias novas, fazendo um convite para vocês para conhecerem um pouco do que a gente está fazendo, né? Isso pode ser feito, vocês podem ir no nosso site, podem fazer através da Sevencom, vão contar com todo o apoio do nosso time, a gente está no Brasil há mais de 22 anos, a Huawei está no Brasil há mais de 22 anos, o nosso pessoal está preparado para dar esse apoio junto com a Sevencom que vocês, porventura, possam ter. E sucesso para aqueles que têm boas ideias, vontade de implementar e que agora com a nuvem pública tem toda a possibilidade de fazer grandes ideias, entrarem em ação e gerar resultado. Então, eu queria agradecer mais uma vez e contar com uma próxima oportunidade de estar junto novamente. Obrigada, Nilo. É você, Luiz. Bom, também queria agradecer a todos, a presença de todos, a Solange, o Nilo, né? Foi muito bom a conversa com vocês aí, tá? E que todos saibam aí que a Sevencom está à disposição de vocês, tá? Nossos clientes, tá? Ou futuros clientes, quem sabe, né? Para ajudar nesses novos desafios de implementação em cloud ou em outras soluções aí que venham a surgir nesse mercado, tá? Um mercado efervescente aí, muito bom, tá? Obrigado a todos aí. Bom, antes de encerrar, de fato, esse nosso evento, eu gostaria de falar uma coisa assim, legal para vocês que estão aqui na audiência assistindo a gente. Vocês sabem que eles vão ganhar o primeiro mês de consumo migrando seus projetos para a Huawei Cloud. Vocês vão receber um e-mail da Sevencom, tá? Não só com a gravação dessa live, que naturalmente vocês vão pegar bastante informação, né, que a gente nota, não prestou atenção, vocês vão ter essa oportunidade, e também de saber se você tem um projeto de cloud e deseja realizar, né, esse projeto na Huawei Cloud, vai ser uma ótima oportunidade para vocês, e esse e-mail de agradecimento da Sevencom vai estar tudo explicadinho lá, vocês estejam certos, que será uma grande oportunidade de verdade mesmo, viu? Bom, enfim, quero agradecer também a audiência, a participação de vocês com as perguntas. Eu espero muitíssimo, como prezo muito pelo acesso à informação, e esses dois profissionais, né, com essas credenciais, eles podem ajudá-los muitíssimo em relação ao ingresso de vocês na nuvem para transformar os seus negócios e os negócios dos seus clientes. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Falou. Até mais. Tchau.